Tudo bem? Então, chegamos até aqui, superamos o primeiro passo. Eu fui lá, fiz algumas observações piloto no campo, entendi mais sobre o meu fenômeno, separei bastante fato de interpretação e eu estudei mais sobre o fenômeno para ter mais propriedade para interpretar bem o que está acontecendo. Agora eu vou para o segundo passo, que é fazer uma pergunta. E aí, lembra do que a gente está falando sempre aqui de um artigo como uma estrutura textual escrita, né? Eu pergunto para vocês, o que é uma pergunta? Pode comentar? Claro. Então, pergunta é uma curiosidade sobre algo que você tem interesse em responder. Perfeito. Pode continuar. Não, é só isso mesmo. E como você reconhece... Não seria a explicação de um fenômeno, não? Explicação de um fenômeno. Legal. O que mais? Só isso mesmo, eu acho. É a curiosidade de um fenômeno que você observa. Isso. Professor, Oi. pode ser uma hipótese? Ainda não. Não, né? Mas foi um bom comentário, Carlos. Já vou chegar nisso. Uma pergunta que eu deixo para vocês sobre a pergunta, né, sobre o que é uma pergunta, é como você reconhece em um artigo científico que foi feita uma pergunta. Seria o objetivo do artigo científico, né? Perfeito, Ana Carolina. É o objetivo do artigo. Eu também vou comentar isso. Muito bom. Mas vocês não pegaram o mais simples aqui, ó. Vocês já são experientes, têm muito conhecimento de carreira, estão estudando pra caramba e querem me dar explicações muito robustas. Mas o mais simples é que uma pergunta é uma frase que termina com ponto de interrogação. Deixei um memezinho aí, porque é a carinha que a gente normalmente faz quando vem uma resposta muito óbvia. Mas isso é extremamente relevante, porque se eu quero fazer claramente uma pergunta, eu preciso deixar ela explicitada num texto. E eu explicito ela com um ponto de interrogação. E o que a gente vai falar daqui, eu vou adiantar um pouquinho disso, mas eu vou falar de novo, que o que normalmente a gente vê acontecer são pesquisadores transformarem a pergunta no objetivo. Tudo bem? Fazem muito isso, de transformar a pergunta no objetivo. E é comum isso em artigos científicos no geral, mas se você quer deixar uma pergunta em aberto, que ainda não tem uma hipótese muito clara, é extremamente importante que você finalize ela com ponto de interrogação para deixar isso claro, para que isso não fique vago no texto. E essa pergunta ela não é necessariamente só útil para o texto, ela é útil para a gente pensar no nosso projeto. Então eu sempre recomendo para todo aluno, todo pesquisador que quer fazer um projeto, quer deixar claras as etapas do projeto, que não coloque a pergunta como objetivo, que faça a pergunta de maneira formal, com ponto de interrogação no final. Porque isso vai ajudar a pensar melhor nas hipóteses. Tudo bem? A gente vai entrando nessas etapas seguintes já. Então, pensando nos tipos de perguntas. O que é uma pergunta? A gente pode ter uma pergunta assim: o comportamento de X afeta Y? Há uma relação entre X e Y? X e Y ocorrem na região alfa? Tudo bem? Eu fiz 3 perguntas aqui sobre a relação entre algumas variáveis X e Y, e todas elas estão explícitas, estão terminadas com ponto de interrogação. Nenhuma delas é uma pergunta indireta, né? Que é aquela que eu termino com ponto final, mas eu deixo ela aberta. São perguntas diretas com ponto de interrogação. E daí eu pergunto para vocês, qual é a resposta? Quais são as respostas possíveis para essas perguntas? As hipóteses? Desculpa, eu não entendi. Sim, não. Perfeito. A resposta possível para essas perguntas é sim ou não. Rafael, Oi. eu nunca vi nenhum trabalho que geralmente Y afeta X. Por que geralmente X que afeta Y? Eu podia ter colocado qualquer letra aqui. A, B, C, D. Não faz diferença, mas na formalidade... A gente vai até falar disso um pouquinho mais para frente, quando entrar em gráficos. Uhum. O X normalmente é uma variável preditora, ou variável independente. E ele explica as variações no eixo Y. Então eu estou pensando num gráficozinho mesmo, sabe?
x e y. Então é mais comum eu achar alguém dizendo que o efeito de x sobre o efeito sobre y, e não o contrário, o efeito de y sobre x. Tá bom? Mas é uma convenção estatística, eu vou entrar nisso um pouquinho mais lá para frente. Mas por enquanto eu queria chegar até aqui, e vocês me deram uma ótima resposta, que as respostas possíveis para essa pergunta, essas 3 perguntas, é sim e não. E vocês devem escutar muita pergunta dos colegas de vocês, ou vocês mesmos fazendo, quando alguém pergunta para você, qual é o seu projeto de pesquisa? Aí você fala assim, eu quero saber se tal coisa acontece quando tal coisa acontece. E qual é a resposta disso? Acontece ou não acontece. Tudo bem? É sim ou não. Eu quero saber se a pluviosidade afeta o crescimento das plantas. Na minha área lá, no tipo de área, tipo de bioma que eu estou estudando. Aí a sua resposta pode ser, sim, afeta ou não afeta. Tudo bem? Mas a resposta não progride além disso. Então tem outros tipos de perguntas, baseado no mesmo modelo das perguntas iniciais, que é, como o comportamento de x afeta y? Qual é a relação entre x e y? E por que x e y ocorrem na região alfa? Alguém pode me dizer quais são as respostas possíveis para essas perguntas? Quantas respostas possíveis a gente tem? É um n-dimensional. Perfeito. Perfeito. Isso mesmo. Não dá para responder com sim ou não. A gente tem N possibilidades de respostas aqui. Então é isso mesmo. No primeiro conjunto de perguntas a gente tem sim ou não como resposta. E isso mata o nosso projeto, porque você faz a pergunta e a resposta é sim ou não. E isso é muito comum quando as pessoas transformam a hipótese em pergunta. Que acaba que ficando a resposta, você quer saber se sua hipótese faz sentido ou se ela não faz. Mas isso mata toda a lógica do projeto de pesquisa. Por outro lado, você pode fazer uma pergunta que é uma pergunta legítima, ela não está trazendo a hipótese ainda. Ela está querendo avaliar um tipo de relação entre variáveis. Como é o caso aqui desse tipo de pergunta que começa com como, qual e porquê. Tudo bem? Então, conselho do coração é que no segundo passo, tente se desfazer desse primeiro conjunto de perguntas, que só tem sim ou não, como respostas possíveis, e entrem no segundo conjunto de perguntas, onde vocês têm N possibilidades de resposta. Então, você pode ir para a pergunta de como o comportamento de X afeta Y, vai depender de quem é X, quem é Y, e de como eu estou descrevendo essa relação entre X e Y, essa relação causal, para no final eu conseguir dar uma resposta que mostre como X vai afetar Y. E essa minha resposta ela tem muito mais riqueza para o projeto. Porque, veja, a minha resposta ela é diferente da pergunta. Ela traz algo a mais que na pergunta não tem. Quando eu faço o primeiro conjunto de perguntas, não. Eu já mato o meu projeto na pergunta. Então, daqui em diante, vamos nos concentrar em fazer perguntas de como, qual e porquê. Gente, não é intuitivo, tá? Demora para fazer pergunta de como, qual e porquê. É mais uma habilidade que requer muito treino. Mas é um treino que ajuda muito a gente a crescer como pesquisador. Bom, e uma pergunta também, ela tem algumas características que são importantes a gente ter em mente quando for delinear a nossa pergunta. Ela precisa ser simples. Então, imagina que um leitor está lendo lá o seu artigo científico. E daí ele vê que a sua pergunta tem uns 5, 6 linhas. Cara, isso não é uma pergunta, né? O negócio está enorme. As perguntas elas têm que ser simples, ela tem que ser fácil de ser lida, como aquelas perguntas que eu fiz no slide anterior, de como, qual e porquê. Diretamente querendo saber qual é a relação de quem com quem, como quem afeta quem, explicitamente eu faço aquilo na pergunta. A pergunta ela também precisa ser objetiva, né? Ela precisa deixar muito claro o que eu quero alcançar com aquela pergunta. Né? Tem algumas perguntas que elas envolvem tantas variáveis dentro dela que eu não consigo dissecar. Eu não trouxe exemplos aqui, normalmente eu dou isso em um curso de redação científica, mas a gente consegue pensar e ao invés de falar só como X afeta Y, eu poderia fazer uma coisa maluca assim, ó. Como X afeta Y quando a pluviosidade é alta nos meses mais quentes e quando o eixo de inclinação da Terra mudou no equinócio do ano tal. Então, eu juntei tanta variável
dentro da minha pergunta que no final ela não tem objetividade. Eu não consigo enxergar claramente uma resposta para ela. Então façam perguntas muito explícitas, que sejam simples e que diretamente apresentem o problema para o leitor. E a Ô, última... Rafa, Oi. só uma cortadinha. O Jordão, ele perguntou qual a pergunta do porquê. Qual a pergunta do porquê? Eu não entendi. Explica melhor sua pergunta aí, Jordão, por favor. Não, é o slide anterior, só voltar aí um instantinho para eu dar uma olhada. Claro. Entendi. Obrigado, entendi. Obrigado. Aqui eu trouxe um outro elemento para a minha pergunta, né, que é a região alfa. Eu coloquei isso aqui só para especificar uma área de estudo, né? Então é como se você quer saber por que duas espécies de plantas ocorrem em uma região do cerrado, por exemplo, em particular como um campo sujo, um campo rupestre, mas elas não ocorrem em uma área de cerradão, por exemplo. Tudo bem? Sim. Obrigado. E até é interessante sua pergunta, porque esse porquê ele tem várias possibilidades de resposta, né? Ele pode ser um porquê próximo, e aí você está fazendo uma pergunta de agora, por que aquelas plantas estão lá. Então ela tem uma explicação ecológica, mas pode ser um porquê evolutivo. Por que essas plantas se encontram nesse tipo de bioma? E isso já envolve outro conjunto de problema, que é o entender a relação ancestral dessas plantas com os grupos irmãos, de como elas evoluíram para chegar num momento onde elas são capazes de ocupar aquele ambiente, né? Sem qualquer noção de progresso, tá? Mas de entender mesmo a história dessas plantas até ocuparem aquela área específica. Entendi, obrigado. Minha pesquisa passa um pouquinho por aí. São as invasoras, né? No caso, uma relação com os parques. Poderia ser uma espécie invasora, você está querendo entender por que ela conseguiu chegar naquela região. A explicação pode ser você rastrear como alguma embarcação ou algum transporte de mercadorias trouxe aquela planta até lá, ou alguém com a intenção de fazer um cultivo, né, trouxe a planta. Pode ser uma série de explicações diferentes, né? Sim. Pode falar, Jordão. Não, sim, eu compreendi. É mais a ideia da lógica das perguntas que trariam essas N possibilidades não fechadas em sim ou não. Aí a última eu queria entender um pouco mais e para mim já está ok. Legal, que bom. Mas essa é a ideia mesmo de como a gente disseca essas perguntas para elas virarem com essas características aqui, são simples, objetivas e elas são respondíveis. Essa última característica ela é fundamental nisso que a gente está conversando agora, porque eu posso fazer uma pergunta que ela é simples, ela é objetiva, mas eu não vou conseguir responder essa pergunta dentro do meu projeto de pesquisa. Por exemplo, se eu estou fazendo um mestrado e a minha pergunta é por que uma espécie de planta invasora entrou em áreas de cerrado, e para entender como ela entrou lá, eu preciso de um levantamento de dados históricos de ocupação de território, preciso saber as fontes de caminho dessa planta para cá, pode ser que eu não seja capaz de responder essa pergunta, por mais simples e objetiva que ela seja, dentro de um mestrado, que eu vou precisar de muito mais tempo para isso, como um projeto de doutorado ou um pós-doutorado. Às vezes, dependendo da pergunta simples e objetiva, eu levo até uma carreira de vários e vários anos para eu ser capaz de dar uma boa resposta para ela. Então, fazer uma pergunta com essas características, que é simples, objetiva e respondível, vai ajudar vocês a fazer um bom projeto de pesquisa. E o respondível aqui é coerente com quanto tempo você tem e quais recursos você tem para fazer o seu trabalho. Então, isso é muito importante se pensar. Bom, então, fazendo boas perguntas, né? Vamos usar aquele nosso modelo lá da aranha atacando uma mosca. Então, eu posso fazer uma pergunta de por que moscas não conseguem detectar a presença de aranhas nas flores? Qual é a relação da semelhança de coloração entre a aranha e a flor com o sucesso de captura de moscas? Ou eu posso perguntar como as aranhas se camuflam nas flores para confundir as moscas. Então, todas essas perguntas aqui são coerentes, elas dariam projetos de pesquisa e elas podem dar N tipo de projetos também, porque vai depender das hipóteses que a gente está explorando. E vejam que elas são muitas, né? A gente pode fazer muitas respostas diferentes para todas essas perguntas. E é muito comum que uma pergunta não se encerre com um trabalho
que um trabalho ele abre portas para mais respostas sobre a mesma pergunta, especialmente se a hipótese for rejeitada. Tá bom? Então aqui eu vou investir na pergunta do meio, que é a pergunta do qual. Qual é a relação da semelhança de coloração entre a aranha e a flor com o sucesso de captura de moscas? Então vamos trabalhar com essa pergunta nos próximos passos da nossa pesquisa. Então, pergunta e objetivo. Eu acho que a Ana tinha dado essa sacada aqui, que é muito comum, que vocês podem ver ó, que com essa nossa pergunta de qual é a relação da semelhança de coloração entre a aranha e a flor com o sucesso de captura de moscas, é muito comum você ver ela transformada em objetivo. E ela fica assim: o objetivo desse estudo é investigar a relação da semelhança de coloração entre a aranha e a flor com o sucesso de captura de moscas. Tudo bem? Então, objetivo de trabalho não é hipótese. Não é hipótese. Tira isso da cabeça que objetivo não é hipótese. Se vocês olharem para os objetivos de vocês ou de outros artigos publicados, especialmente em revistas de boa qualidade, vocês vão ver que os objetivos, na verdade, eles são as perguntas do trabalho, ou a pergunta do trabalho. O objetivo é elucidar essa questão, é responder essa pergunta. Tudo bem? É muito comum acontecer esse tipo de formato, provavelmente vocês vão usar mais o objetivo do que a pergunta no trabalho, mas quando você vai construir o projeto de pesquisa, eu prefiro que apresente primeiro a pergunta, porque me ajuda a delinear melhor a resposta que eu estou propondo para essa pergunta. Então, é importante trabalhar com perguntas explícitas, tudo bem? Mas, à medida que você for ganhando experiência, você já entende esse processo, você pode transformar a pergunta em objetivo.